Hoje nós vamos falar sobre as 7 últimas pragas. Muitas pessoas têm falado muita coisa, e muita coisa que nós temos ouvido por aí não tem nada a ver com a Bíblia. E algumas pessoas, inclusive, estão contando. Elas estão dizendo: pastor, é o coronavírus, é o gafanhoto, é tempestade de areia, é o ciclone, enfim, várias coisas acontecendo, uma nova onda aí da gripe H1N1, enfim. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada disso que está acontecendo tem a ver com as 7 últimas pragas do livro do Apocalipse. Nada a ver, tá bom? Vamos bem devagar, nós vamos ler alguns textos da semana passada, conforme nós terminamos a semana passada falando das 3 mensagens angélicas. Então, alguns textos nós vamos reler da semana passada, e aí então entrar no tema, entrar no assunto dessa semana. Então, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler vários textos hoje, e eu gostaria que você me acompanhasse, tá bom? Tudo certinho? Está animado aí? Não dorme, hein? Fica comigo. Primeiro texto, Apocalipse capítulo 15 e o verso 1. Apocalipse capítulo 15 e o verso 1. Diz o seguinte: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. João tem uma visão, e agora ele vê 7 anjos, e esses anjos, eles têm 7 taças, e o detalhe importante, para que você entenda isso, é que nesses anjos, ou o que eles vão fazer, é que consuma a ira de Deus. Então, a primeira lição dessa noite, querido, as 7 últimas pragas é uma ação direta do trono de Deus. Não tem nada a ver com catástrofes naturais, aquecimento global, economia, não tem nada a ver. As 7 últimas pragas, elas são uma ação direta de Deus. É a primeira coisa. Vamos relembrar como nós terminamos o estudo da semana passada? Capítulo 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pega a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Então, vamos tentar responder uma pergunta. Primeira pergunta: qual é o propósito das 7 últimas pragas? Por que elas serão derramadas? Qual é a razão das 7 últimas pragas? E aí, vamos voltar a Apocalipse capítulo 14, porque nós precisamos ler a mensagem aqui, de novo. Capítulo 14, verso 9 e o verso 10, diz o seguinte: seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, então é a terceira mensagem angélica, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta ou a sua imagem e recebe a marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, vamos lá. Qual é o propósito? Qual é o propósito das pragas? Na verdade, nós temos 2 razões, 2 motivos. Primeiro, é punição, é julgamento. Primeira razão, é punição, é julgamento. Só que o segundo motivo é libertação. Então, as pragas, elas atuam em 2 momentos ou em 2 frentes. Vamos dizer assim. Primeiro, ela pune, ela julga. Segundo, ela liberta o povo de Deus. Tudo bem? Até aí? Tudo certinho? Outra pergunta: quando que elas serão executadas? Ora, pastor,
quando que estas 7 últimas pragas, elas cairão? Quando? Quando? Vamos lá. Apocalipse capítulo 15 e o verso 8 diz o seguinte: o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Querido, santuário cheio de fumaça ocorria num momento específico. O santuário cheio de fumaça, acontecia por ocasião do dia da expiação. Então, veja, nós estudamos a semana passada que nós já estamos vivendo o tempo do juízo. Agora, quando ele vê o santuário cheio de fumaça, é porque exatamente terminou o juízo investigativo, terminou a primeira fase do juízo, acabou a intercessão de Cristo no santuário celestial. Então, aí sim, as pragas, elas podem ser derramadas. Livro Primeiros Escritos, na página 36, diz o seguinte: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Então, quando elas serão executadas? Depois do fechamento da porta da graça. Outro texto, Primeiros Escritos, página 280, diz o seguinte: enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas as pragas. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção de Deus. Querido, quando que elas serão executadas? Depois da retirada do Espírito Santo. Lembra? O Espírito Santo não será retirado da terra. O Espírito Santo será retirado dos ímpios. Por que vai ser retirado? Ora, porque acabou a intercessão, não tem mais salvação. Acabou o período da graça, fechou a porta da graça. As pragas serão executadas depois do selamento, depois do fechamento da porta da graça. Agora, há um detalhe. Se você prestou atenção na semana passada, na terceira mensagem angélica, nós temos uma alusão, porque as pragas, elas serão seletivas. As pragas serão seletivas. Olha só. Vamos ler alguns textos, só para você lembrar do estudo da semana passada e para responder essa pergunta. Apocalipse capítulo 18 e o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Entenderam? Ora, as pragas, então, elas são seletivas. As pragas caem somente sobre os adoradores da besta, somente sobre aqueles que receberam a marca da besta. Elas são seletivas. Outro detalhe, e agora há uma diferença entre as 7 últimas pragas e as 10 pragas lá do Egito. Você lembra que lá no Egito, as pragas, elas foram sucessivas, ou seja, acontecia uma praga, terminava e depois acontecia outra. As 7 últimas pragas, elas são acumulativas. Olha o que diz Apocalipse capítulo 16, verso 11. Apocalipse 16, verso 11, diz o seguinte: e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. Quando cair a 5ª praga, as pessoas ainda estarão sofrendo as consequências da primeira praga. Elas são acumulativas. Não é uma praga, cessa, outra praga, cessa, outra praga, cessa, não.
elas são acumulativas. Outro detalhe, elas não serão universais. Ou seja, as 7 últimas pragas não cairão no mundo ao mesmo tempo em todos os lugares. E por que não? Por que não? Olha o que diz o livro Grande Conflito. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens, antes do final do tempo da graça, foram misturados com misericórdia. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa da sua culpa. Mas no juízo final, a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Querido, será a primeira vez na história deste mundo que Deus vai agir apenas com justiça. Então, elas não são universais, porque se fossem universais, o mundo seria destruído. Pastor, mas aonde que vai cair? Não sei. Não sou profeta, não sou filho de profeta. O que eu sei é, elas são seletivas. Elas caem sobre os adoradores da besta. Igual lá no Êxodo, enquanto os egípcios sofriam com as pragas, o povo de Deus estava seguro. Não sofreram consequências. A mesma coisa ocorre agora no final. Querido, contudo, será a primeira vez na história, eu vou repetir isso, será a primeira vez na história que Deus vai agir apenas com justiça, sem misericórdia. E por que não tem misericórdia? Ora, porque não tem mais salvação. A porta da graça estará fechada. A porta da graça estará fechada. Outro detalhe sobre as pragas. E alguns perguntam isso. Mas pastor, estas pragas, elas são literais ou elas são simbólicas? Porque há pessoas, e eu já ouvi pessoas pregando isso. Olha só, olha a ideia do camarada. Não, é o seguinte, como a segunda praga fala que as águas, a segunda e a terceira, né? Que as águas se tornarão em sangue. E como o sangue de morto é escuro, então a poluição dos rios já são uma prova das pragas caindo. Não tem nenhum cabimento isso. Querido, elas são literais. Assim como lá no Êxodo foram literais. E eu quero ler com você alguns textos. Êxodo capítulo 5 e o verso 2. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Ora, o argumento do faraó para não deixar o povo sair: eu não conheço o seu Deus. Capítulo 12, verso 12, diz o seguinte: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Querido, há um detalhe aqui, o tempo corre contra nós, mas tem coisas que eu não posso deixar de compartilhar com você, embora eu tivesse resumido essa palestra. As 10 pragas do Êxodo, todas elas caíram sobre uma divindade egípcia. Vou repetir. As 10 pragas do Êxodo, cada uma delas caiu sobre uma divindade egípcia. Olha o argumento do faraó: eu não conheço o seu Deus, como eu vou deixar o seu povo ir? E quando Deus executa, lembra o propósito das pragas? É punir, é julgar. Quando as 10 pragas caem sobre o Egito, elas caem sobre os deuses do Egito. E a última praga
cai sobre o próprio Faraó, que era conhecido, ou que era tido como um Deus também. Elas são literais. Assim como as pragas do Êxodo, as pragas do Apocalipse, elas são literais. Bom, vamos lá? Vamos conhecê-las? Algumas pragas têm relação com o Êxodo. Algumas pragas são iguais às pragas que caíram lá no Egito. Outras diferentes. Então, vamos lá. Tudo certinho? Está comigo? Estou falando depressa, né? Eu sei. É que o relógio ali corre. Mas vamos lá. O bom de fazer o culto assim, sabe qual que é? É que ele fica gravado. E aí você pode assistir outra vez. Olha só, que bênção, né? Vamos lá. Primeira praga. Livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 2. Diz o seguinte: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Lembra? De novo o reforço aqui. As pragas caem sobre os adoradores da besta e aqueles que receberam a sua marca, o seu sinal. Então, a primeira praga, úlceras malignas. Essa é a primeira praga. Ela é igual à sexta praga do Egito. A sexta praga do Egito também foi úlceras. Segunda e terceira praga. Vamos ler juntos o texto. Segunda e terceira praga. Capítulo 16, verso 3 e o verso 4. Diz o seguinte: o segundo anjo derramou a sua taça no mar. E o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Terceira praga. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue. Então, primeira praga, úlceras malignas. Segunda e terceira pragas, águas se transformam em sangue. E não só as águas, mas inclusive as fontes das águas. Me lembro de uma vez que pregava numa igreja e uma garotinha me deu uma resposta, na verdade. Eu estava cumprimentando as pessoas na saída e uma mulher perguntou assim: pastor, mas e a água vai se transformar em sangue? E como é que vai ser? E uma garotinha que estava ali perto ouviu. E ela disse assim: ué, vai ser igual foi lá no Egito. Quando um egípcio abria a torneira, saía sangue. Quando o povo de Deus abria a torneira, saía água pura. Olha só, o entendimento de uma criança. E é exatamente isso, querido. As pragas, elas são seletivas. Elas caem sobre os adoradores da besta. A quarta praga, ela é exclusiva. Ela não tem referência com o Êxodo, com o Egito. Olha só. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Uau! Quarta praga. O sol vai esquentar. Ah, pastor, essa praga já começou. Sim ou não? Sim ou não? Responde aí, sim ou não? Não. Ah, pastor, mas está quente. Está quente, mas não é. Lembra? As pragas, elas são ações diretas do trono de Deus. E querido, você acha que está quente? Olha o verso 9. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. Isso é muito sério. O sol vai esquentar a ponto de queimar as pessoas. E ainda assim as pessoas não reconhecerão o poder, a salvação de Deus. E eu quero ler com você alguns textos.
No livro de Isaías, no capítulo 30, o verso 26, nós temos uma ideia do que é esse aquecimento do sol. Aliás, esse tem sido o nosso intuito aqui, tem sido o nosso método aqui, não é? Sempre buscar referência lá no Antigo Testamento. Querido, Isaías capítulo 30, verso 26 diz: a luz da lua será como a do sol. Imagina. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Consegue imaginar um negócio desse? A lua como o sol. Imagina, se agora... Hoje chegou a 30 graus aqui. Imagina. Joel capítulo 1. Olha a descrição de Joel sobre o aquecimento do sol. Olha o que Joel diz. Os campos foram arrasados. A terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou. O azeite está no fim. Verso 11, fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita, ela foi destruída. Verso 17, até o verso 20, de Joel capítulo 1. As sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Verso 18, como geme o gado, as manadas de boi estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram, e o fogo devorou as passagens. Querido, isso aqui é apenas uma ideia, é apenas um vislumbre do que de fato vai acontecer na quarta praga. O sol vai queimar as pessoas. Lembra? Está comigo até aqui? Primeira praga. Lembra qual é? Primeira, úlceras malignas. Segunda e terceira praga, águas em sangue. Quarta praga, o sol vai queimar as pessoas. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Vamos lá. Quinta praga. Verso 10. Capítulo 16, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Opa, aguenta aí. Olha só. A quinta praga é derramada sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Querido, esta praga de trevas, ela também aconteceu no Egito. Foi a 9ª praga no Egito, e é uma escuridão que pode apalpar. Eu não sei se você já andou num lugar escuro, que parece que você consegue até apalpar a escuridão. Agora, as primeiras pragas têm efeito sobre a humanidade. Então, entenda, as 4 primeiras pragas, elas têm efeito sobre a humanidade. A quinta praga tem efeito direto ao trono de Satanás, ao trono da autoridade de Satanás. Lembra quando nós estudamos Apocalipse 13 e nós estudamos a besta que surgiu do mar? Lembra que esta besta que surgiu do mar, se você estiver lembrado do nosso estudo, você pode depois ver de novo esse estudo. A besta que surge do mar é uma referência a um poder religioso, é uma referência ao catolicismo. Agora, entenda, querido, Apocalipse capítulo 13, verso 2, diz o seguinte: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. Passa o cinto aí, segura firme para você não cair. E o dragão
deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ora, se nós não sabemos exatamente aonde as 4 primeiras pragas vão cair, em relação à 5ª praga, nós temos o local exato. A 5ª praga, ela cai sobre o Vaticano. E querido, comentaristas, ao comentarem esse texto, eles sugerem que de fato seja uma escuridão literal, mas também seja um momento em que as pessoas estarão totalmente perdidas, buscando entender o que está acontecendo, mas não tem respostas. Olha o que diz Amós capítulo 8, verso 11 e o verso 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte ao oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Querido, a 5ª praga prevê exatamente um momento em que todo o sistema religioso falso, ele começa a ruir. Porque as pessoas começam a buscar respostas. Lembra? As pragas são seletivas. Só caem sobre os adoradores da besta. E agora a 5ª praga cai direto sobre o trono da besta. E as pessoas estão buscando respostas, porém os seus líderes religiosos não têm o que dizer. Por uma razão simples. Sempre ensinaram a mentira. Nunca pregaram o assim diz o Senhor da palavra de Deus. E agora eles não têm respostas. Tudo bem? Até aqui? Estamos juntos? Tudo certinho? 1ª praga, úlceras malignas. 2ª e 3ª praga, água, fonte das águas em sangue. 4ª praga, lembra? A 4ª praga, o sol. O sol vai queimar as pessoas. 5ª praga, trevas sobre o trono da besta. Vamos para a 6ª praga. E aqui a gente vai demorar um pouquinho mais. Nós vamos gastar um pouco mais. Porque eu vou explicar para você sobre o Armagedon. Armagedon. E a primeira coisa que eu quero dizer para você em relação ao Armagedon é que Armagedon não é um evento. Vou repetir. Armagedon não é um evento. Armagedon é um lugar. Querido, há muita coisa a respeito desta palavra em filmes, em livros e muita gente falando coisas estranhas por aí. Então, a primeira coisa é que Armagedon não é um evento, não é um acontecimento. Armagedon é um lugar. Vamos devagar. Passa o cinto aí. Respira e vamos junto. Estamos na 6ª praga. Apocalipse 16, verso 12. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vamos lá. Vamos devagar, tem muita informação aqui. Vamos começar a interpretar esse texto. João diz que o anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. Ora, o rio Eufrates, ele existe até hoje. Se você for no Iraque, você vai ver o rio Eufrates. Agora, lembra, querido, que nós estamos estudando um livro profético e que há símbolos aqui. Querido, o que tem a ver quando diz que o rio vai se secar?
O que nos remete, o que nos leva ao Antigo Testamento? Qual é a história, qual é o contexto que nos leva ao Antigo Testamento sobre a seca do rio Eufrates ou sobre o desvio do rio Eufrates? Lembrou? Aguenta aí. Vamos começar a desvendar isso. Apocalipse 17:15 diz, aliás, deixa eu fazer o comercial, janelinha aqui para o comercial. Domingo que vem, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 17. Domingo que vem, Apocalipse 17. Tá bom? E você vai ver que tem muita gente falando bobagem por aí. Inclusive pastores adventistas. Eu sei. Mas é verdade. Domingo que vem, Apocalipse 17. Tá bom? Olha o que diz o verso 15. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ora, quando nós estudamos profecia, eu já mencionei isso para você, existem vários símbolos. E eu mencionei para você que eu não gosto de usar nenhuma tabela de conversão, porque os símbolos são dinâmicos. Uma hora ele representa uma coisa, outra hora ele pode representar outra. Porém, querido, água tem que ver com povos, multidões, nações e línguas. Ora, então, a seca do Eufrates não tem nada a ver com a seca do rio Eufrates lá no Iraque. Vamos entender isso. Eufrates se refere ao retiro do apoio humano à Babilônia. Ora, não são povos, não são nações. Querido, quando a sexta praga diz que o anjo, ele derrama a sua taça sobre o rio Eufrates, ele está dizendo, de maneira simbólica, que o apoio humano que a Babilônia mística, a Babilônia papal exerce, ela vai perder. Entenderam? Os reis do mundo que sustentavam o papado, em sua investida final contra a igreja de Deus, eles se rebelam contra a igreja romana. Querido, a sexta praga prevê um momento em que a perseguição vai parar. Nós, os que recebemos o selo de Deus, estaremos fugindo, perseguidos por causa do sábado. A sexta praga prevê uma pausa nessa perseguição. Por quê? Porque as pessoas se voltam contra Babilônia. Eu li esse texto a semana passada e eu vou ler de novo. Apocalipse 18, verso 9 e até o verso 11 diz: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar, se lamentar por causa dela, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E o verso 11 diz: e por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. A sexta praga prevê uma ruptura no poder romano e na perseguição aos filhos de Deus. Todos os que se prostituíram com ela, todos os que compraram as suas mentiras, agora se voltam contra ela. O tempo não permite a gente poderia ir lá no livro de Daniel, para a gente ler alguns textos aqui e entender o que aconteceu, quando o exército medo-persa cerca a Babilônia. Você conhece a história, lembra? Você pode ler depois, no livro de Daniel, capítulo 5, você vai ver ali a descrição detalhada do que acontece. A cidade está cercada. Imagina, a cidade de Babilônia está cercada. Porém, a cidade cercada por um exército inimigo e o rei dando uma festa.
E agora o rei, ele ultrapassa todos os limites da sensatez. Ele pega os utensílios sagrados do templo e ele traz os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que o seu avô havia conquistado. E ele traz agora esses utensílios para que esses utensílios eles sejam usados ali naquela festa. E uma mão misteriosa escreve na parede. Você conhece a história? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste e achado em falta. Naquele dia, querido, naquela noite, Babilônia ruiu. Naquela noite, Babilônia foi derrotada, foi conquistada. Naquela noite. Leia, eu vou pedir para você anotar esses textos. Por favor, leia depois esses textos. Isaías capítulo 44. Do verso 24 até o verso 28. Isaías 45, verso 1. 45, verso 13. Querido, Jesus está dizendo, ele chama Ciro. Me arrepia esses negócios, sabe por quê? Vamos ler, vai. Vamos ler. Abre aí a sua Bíblia. Livro de Isaías. Nem vai aparecer na tela. Isaías capítulo 44. Olha só a profecia, como ela se cumpre. Isaías capítulo 44, a partir do verso 24, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Verso 26. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém. Querido, quando Isaías está escrevendo isso, sequer a cidade de Jerusalém havia sido invadida por Babilônia. Olha agora. Me empolguei, né? Até perdi onde que eu estou. Estou no verso 26. Finalzinho. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque. Querido, olha só. Olha a exatidão do texto de Isaías. Olha o que Isaías está dizendo. Anos antes de acontecer. Olha o verso 27. Digo à profundeza do mar, seque. E eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém será edificada e do templo seus alicerces serão lançados. Querido, anos antes de acontecer, Jesus está dizendo, Jerusalém vai ser sitiada, Jerusalém vai ser destruída, mas eu vou reedificar Jerusalém, e ele agora chama o nome de Ciro. Querido, estas coisas faz com que a gente tenha mais certeza do poder de Deus em cuidar da sua palavra, em trazer a sua palavra intacta até os nossos dias. E olha só, eu vou secar o rio. Olha o capítulo 45, verso 1, diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Querido, você pode ler na história, o rio Eufrates passava dentro da cidade de Babilônia, no meio da cidade de Babilônia. O que Ciro faz é desviar o leito do rio, é desviar o curso do rio. Ora, porém, no leito do rio, embaixo da muralha de Babilônia, haviam grades, haviam portões. Quem foi que abriu esses portões? Quem foi que abriu esses portões? O texto diz aqui.
Assim diz o Senhor ao meu ungido Assírio, quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Querida, enquanto o povo estava na maior festa em Babilônia, dentro do palácio, o exército medo-persa, entrando pelo leito do rio, invade a cidade, porque as portas estavam abertas. Olha o verso 13, capítulo 45, e o verso 13 diz o seguinte: eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, sequer a cidade havia sido conquistada. E ele já estava falando de libertação. Livro de Jeremias capítulo 51. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 51. São detalhes, querido, da história e da profecia que seria um erro a gente passar por alto isso aqui. Jeremias capítulo 51, verso 11 diz o seguinte: afiem as flechas, preparem os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Querido, quando Babilônia invadiu Jerusalém, na última invasão, no ano 586, o templo foi destruído. As coisas do templo foram saqueadas, levadas para a Babilônia. E agora a ação de Deus vem para punir aqueles que destruíram, que profanaram o templo em Jerusalém. E eu tenho que fazer uma ligação aqui. O sistema católico romano perpetuou o ritual do santuário. O ritual do santuário era para ter sido confirmado na cruz do Calvário. O sistema católico romano perpetuou o ritual do santuário. O sistema católico romano tomou o lugar de Cristo no santuário. Consegue entender? Não tem como, querido. Eles não vão ficar impunes. Verso 36. Verso 36. Lê comigo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que defenderei a sua causa e vingarei o mal que lhe fizeram. Secarei as águas da Babilônia e farei com que se esgotem as suas fontes. Babilônia se tornará um montão de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e de vaias, e não haverá quem nela habite. Ora, querido, a seca do rio Eufrates quer dizer o apoio, todo o apoio humano que Babilônia tem será tirado. A queda de Babilônia foi o primeiro passo para o retorno da terra prometida. Entenderam? Olha, a queda de Babilônia foi o primeiro passo para que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse a cidade, o templo. Lembra que as pragas têm duas funções. A primeira é punir, é julgar o inimigo. Mas a segunda é libertar o povo do cativeiro. É libertar o povo. A sexta praga, nesse caso, prevê um momento em que o mundo se convencerá da sua perdição, de que está próximo o juízo de Deus. Prevê, portanto, uma desorganização na estrutura da Babilônia mística, da Babilônia papal. E assim, uma desarticulação na própria perseguição que estará em curso contra o povo de Deus. Esse é o passo preparatório para a volta de Cristo. Lembra do texto? Para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente. Apocalipse 16, verso 13. Olha essa união de poderes. Presta bem atenção. Então vi sair da boca do dragão, boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Querido,
Quem é quem nessa história? Você sabe. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Me ajuda aí. Quem é o dragão? Diabo, Satanás, a antiga serpente. Quem é a besta? Quem é a besta? Quem é a besta? É um poder? É um poder religioso. Algumas pessoas têm receio de falar. É o catolicismo. Querido, olha só. O diabo, o catolicismo, e olha agora, o texto fala do falso profeta. O falso profeta é o protestantismo apostatado. O falso profeta é as religiões que se venderam, são as religiões que compraram as mercadorias de Babilônia. E que agora, por causa da sua compra, da sua enganação, eles estão juntos. Quando nós falamos sobre união de igrejas, quando nós falamos sobre ecumenismo, eu já gravei um vídeo, já preguei aqui sobre isso, querido. As coisas estão acontecendo. E quem é que está por trás de tudo isso? O diabo. Verso 16. Verso 16. Olha agora. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Lembra que eu disse? Armagedon não é um evento. Armagedon é um lugar. O texto diz: então juntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Querido, há um detalhe aqui. Armagedon, ou Armagedon, é uma referência ao Monte Megido, ou Monte Megido. O problema é que Megido, ele não é um monte, como também não é uma planície, mas Megido é uma cidade, situada no vale de Jezreel. Então, Armagedon tem a ver com o Monte Megido, só que Megido não é um monte, não é uma planície, é uma cidade, situada no vale de Jezreel. Olha só que interessante, Megido estava situado ao pé da encosta norte da zona que os modernos geógrafos da Palestina comumente chamam de cadeia montanhosa do Carmelo. Opa, olha só. Armagedon é uma referência a um lugar, e nós podemos indicar que este lugar tem a ver com o Monte Carmelo. E a pergunta é: o que acontece? Ou o que aconteceu no Monte Carmelo? Com base nessa proximidade geográfica, bem como na analogia, na comparação da história e também do texto, Armagedon pode ser identificado como o Monte Carmelo. Essa batalha não foi travada com emprego de armas, mas ao contrário, foi um conflito grandemente espiritual. Você conhece a história, você pode ler lá em 1 Reis capítulo 18, é uma história bem conhecida, eu não vou ler com você, porque o nosso tempo avança rápido. Querido, a sexta praga não descreve a luta real de uma batalha. Ela indica apenas os preparativos para a peleja. Essa batalha será travada quando Cristo vier do céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E pelo fogo serão consumidos a trindade contrafeita ou a trindade travesti. Querido, tudo que Deus é, tudo que Deus faz, o diabo tenta imitar. E se nós cremos num Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo também tem uma trindade. O dragão, a besta, o falso profeta. A sexta praga nos mostra os bastidores dos últimos acontecimentos para a volta de Jesus.
A seca do Eufrates, a perda do apoio humano à Babilônia. Querido, e aí então nós vamos para a 7ª praga. Capítulo 16, verso 17 e o verso 18. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto como nunca houve, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. O livro Eventos Finais, na página 271, diz o seguinte, sobre esse terremoto: o firmamento, o céu, parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento. As rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma são tragadas pelas águas enfurecidas. Abrem-se sepulturas. O terremoto da 7ª praga também dá início à ressurreição dos justos, a ressurreição dos salvos. Todos os que morreram na fé da mensagem do 3º anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Há uma ressurreição especial aqui. Nós vamos tratar desse assunto quando nós estudarmos o capítulo 20. Aí nós vamos tratar desse assunto, dessas ressurreições especiais. Mas esse grande terremoto é o terremoto em que os salvos ressuscitarão. Capítulo 16, verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do furor da sua ira. Verso 21. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Eu me lembro uma vez, eu morava em São Paulo ainda, houve uma chuva de granizo. Algumas pedras que caíram eram do tamanho de um copo americano. Esses copos de bar. Querido, você não sabe o estrago que isso fez. Eu não sei se você já presenciou uma cena como essa. Agora, você imagina pedras com mais de 30 quilos caindo. Você consegue imaginar o quão terrível é isso? A 7ª praga, ela também tem uma relação com a praga do Êxodo. A 7ª praga do Apocalipse é igual à 7ª praga do Egito. Olha que interessante. E veja, eu quero ler com você alguns textos. Abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo.
Êxodo capítulo 9. Êxodo capítulo 9, não vai aparecer aí na tela, mas eu preciso ler com você esses textos. Livro de Êxodo capítulo 9, do verso 22 até o verso 26, diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, da maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. E o que é curioso é que esta chuva de pedras, ela se repete. Nós estudamos no capítulo 8, abra lá sua Bíblia, capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8 de Apocalipse. Capítulo 8 e o verso 5. Olha que interessante, esta história, ela se repete. Essa chuva de pedras, ela se repete. Na abertura do 7º selo, também há uma chuva de granizo. O verso 5 diz: Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha agora Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11, o verso 19. Por ocasião da última trombeta, abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Sete selos, 7 trombetas, 7 pragas. E as três narrativas terminam da mesma forma. E alguém vai dizer assim: pastor, e os justos? Onde estarão os justos? E eu vou terminar. Eu vou ler o último texto. Você aprendeu que as pragas são seletivas. Elas caem somente sobre os adoradores da besta. Onde estarão os justos? No livro Grande Conflito, na página 629, diz: enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, a promessa é esta. E ela cita um texto de Isaías que diz: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e na sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Querido, quando as 7 últimas pragas caírem, a porta da graça estará fechada. Quem está salvo,
está salvo. E quem está perdido, está perdido. E nesse momento, anjos do céu virão em nosso auxílio e socorro. Assim como Elias foi alimentado no deserto, Deus vai cuidar e amparar o seu povo. Querido, nenhuma praga, você conhece o Salmo, nenhuma praga chegará na nossa tenda. Vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 do outro. E apenas com os nossos olhos nós contemplaremos a destruição dos ímpios. E eu pergunto a você, de que lado que você quer estar? Você quer fazer parte dos salvos, daqueles que receberam o selo de Deus? Ou você quer fazer parte dos perdidos, aqueles que receberam a marca da besta? Percebe que as decisões que nós temos que tomar, elas são muito claras, elas são muito óbvias, elas são racionais. Ora, é você que escolhe. Você escolhe. Querido, você quer fazer parte dos salvos? Estar seguro nos braços de Deus? Ou você quer passar esse tempo correndo, fugindo, sofrendo com as pragas? Por isso que Deus está te dando uma oportunidade hoje. Por isso que Deus está te dando chances hoje. E eu gostaria que você tomasse uma decisão. Eu gostaria que você se afirmasse no caminho de Deus. Sabe, não está na hora de brincar. Não está na hora de fingir ser cristão. O dia se aproxima. O dia vem. E Deus quer que você esteja do lado certo. A pergunta é: você aceita o convite de Deus? Você aceita o chamado de Deus para fazer parte do seu povo, para fazer parte dos seus filhos, para fazer parte dos salvos? Você escolhe. E eu quero orar por você. Orar por você que se decidiu ou que ratificou a decisão de estar ao lado do Senhor para sempre, custe o que custar. Você pode escrever aí para mim, porque eu quero orar por você depois. Você sabe que eu leio esses comentários durante a semana e eu oro por eles. E hoje você apenas escreva: eu quero fazer parte da família de Deus. Apenas escreva: eu quero. E se esse é o seu desejo, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nós não temos palavras para expressar a gratidão que sentimos no coração pela clareza da Tua palavra, pela clareza com que o Teu Espírito falou conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Embora vivendo num mundo de pecado, nós temos um guia. Nós temos a Tua palavra. E ela nos diz exatamente como serão os últimos acontecimentos.
nós ouvimos a tua voz, nós ouvimos o teu chamado. Entendemos que no final, apenas duas classes de pessoas: aquelas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que receberam o selo de Deus, e aqueles que rejeitaram a Cristo como Senhor e receberam a marca da besta. Pai, nós queremos fazer parte da tua família. Nós queremos fazer parte dos salvos. Não sabemos se vamos estar vivos quando essas coisas acontecerem, mas nós temos a certeza de que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor estará conosco. Olhando para o futuro e vendo as coisas que acontecem agora, sabemos que as coisas de agora são pequenas diante das coisas que acontecerão. Na verdade, tudo isso tem servido como um preparo. E por isso nós clamamos a Ti nesta noite, como Teus filhos. Pai, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança. Nos mantém firmes ao Teu lado, nos Teus braços, até aquele dia em que receberemos a coroa da vida eterna. Nós rogamos a Tua bênção sobre cada um de nós, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa conectada nessa live. Derrama sobre nós a Tua bênção. Nos concede uma semana feliz ao Teu lado. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.